Olá, bem-vindo ao segundo vídeo da nossa série Ainda a Flor da Terra, do Valongo à Pequena África, Memórias, Resistência e Legado. Nesse vídeo número 2, a gente vai conversar sobre as doenças dos navios negreiros, sobre mortalidade escravizada, para tentar dimensionar o impacto do tráfico na região da Pequena África e também não só da Pequena África, mas também de todo o Brasil. Bom, eu sou Júlio César, sou professor doutor da Universidade Federal Fluminense em História Contemporânea, sou pesquisador também voluntário do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, sou membro do Comitê Científico do CAD do Valongo, faço pós-doc agora em História Comparada. Vou conversar aqui com vocês sobre a importância do Valongo, a importância aí da Pequena África e pensar a dimensão da escravidão, o impacto sobre essa população. Bom, o livro que a gente tem para pensar nisso é o livro de óbitos da freguesia Santa Rita, que é o que eu analisei, né, no livro A Flor da Terra, que inclusive vai ser o tema da Bangueira, né, de 2025. Nele eu falo 1824 a 1830, nós temos ali o aumento da mortalidade escravizada ali na região do cemitério dos Pretos Novos, né? E aí a gente pegou esses dados e comparou com os dados que Manolo Florentino havia levantado, onde ele verifica a entrada dos navios negreiros e as taxas que eles pagavam, e então ele chega às estimativas do tráfico negreiro, tentando pensar em quantas pessoas vieram para cá. Sabe-se que pelo menos 6 milhões de pessoas vieram para o Brasil, os 6 milhões de africanos sofreram essa grande diáspora pelo Atlântico e vieram para cá, pelo menos de 5,5 a 6 milhões. O fato é que o Manolo mostra no seu livro é que de 24 a 30 existe um aumento do tráfico negro. Dois momentos importantes para pensar isso. O primeiro momento é 1808, com a vinda da família real, onde Dom João VI ele precisa, né, trazer mais escravizados para cá, porque são os escravos que movimentam o país, são os escravos que são os pés e as mãos do Senhor, e ele precisa fazer N obras públicas e também agradar os fazendeiros. Então nós temos, a partir de 1808, o aumento aí, do tráfico negreiro. Depois, nós temos, a partir de 22, o aumento de novo. E o aumento se dá por conta das relações de Brasil e Inglaterra, por conta da pressão da Inglaterra por cessar o tráfico negreiro como condição para poder, né, chancelar a independência do Brasil. Então, de 23 a 24, começa a aumentar de novo o tráfico negreiro, porque estava previsto o seu término. E é por isso que a gente percebeu ali no A Flor da Terra que de 24 a 30 nós temos um aumento ali também, né, do número de sepultamento. E ali a gente calculou que pelo menos 6 mil pessoas foram ali sepultadas, o que dá um espaço quadrado de 100 metros no máximo, o que dá 60 pessoas por metro quadrado, ou seja, era um caos. Agora, o que a gente sabe também é que esse cemitério dos Pretos Novos, ele não teve só esse período de 24 a 30. E aí era preciso pesquisar alguns livros mais antigos para que a gente pudesse entender. E aí nós recorremos a um livro que eu não tive acesso na época, mas tive agora recentemente, que é o livro também do mesmo cemitério, só que vai de 1808 a 1818, e que ele fala também sobre dessa morte e sepultamento. Bom, o problema que a gente tem percebido é que nós, diferentemente do que a gente pensava, a mortalidade escrava não foi alta apenas de 24 a 30, mas pode ter sido pior no período anterior. Ao comparar os dados dos dois livros, a primeira parte, 1812 a 1818, e a segunda, 1824 e 1830, nós percebemos que a mortalidade escravizada, pelo menos pelos dados até onde nós fizemos, é claro que temos que fazer mais pesquisas, elas se aproximam muito da mortalidade do período final. Ou seja, se no período final nós tivemos de 4 a 5% de mortalidade escravizada, nós encontramos quase o mesmo número nesse período de 1812 a 1818. Pelo menos tem um ano onde a mortalidade escravizada aumenta, suplanta o número de pessoas sepultadas de 24 a 30. E como é que a gente pode explicar isso se na historiografia a gente sempre entendeu que a mortalidade escravizada estava relacionada ao tráfico negreiro? Ou seja, quanto mais traficava a gente, mais pessoas morriam. E essas pessoas morriam por falta de alimentação, por falta de água, por causa de maus tratos e por causa das doenças, tuberculose, difteria. Mas se o Valongo, ele nesse período ainda não estava ainda sofrendo com um tráfico mais exacerbado, como é que a gente explica essa mortalidade escrava em alguns anos ser maior do que o período final de 24 a 30? Bom,
Voltando ao livro, a nossa fonte primária, a gente percebe que há uma diferença fundamental entre esse que nós estamos analisando agora e o de 24 a 30. E o principal é que muitos corpos são nem mesmo identificados. O que nós temos mais é registro de um corpo, de um cadáver, de um corpo, de um cadáver, de uma preta, de um preto, mas não há uma designação clara se é um preto novo ou uma preta nova. E não há também nem mesmo designação de sexo, se é homem ou se é mulher. Muito diferente do livro final, de 24 a 30, onde nós temos, às vezes, o nome seladino, nós temos a origem dos escravizados, a gente tem o sexo e a idade, ou seja, a faixa etária daquele escravizado. Nesse livro, parece que as coisas estão muito mais caóticas. Bom, a gente não fez todas as pesquisas ainda, com certeza há muita coisa para a gente descobrir e saber sobre o que aconteceu nesse período anterior a 24, mas algumas hipóteses a gente pode levantar. A primeira hipótese que eu levanto é baseado na produção de pesquisadores recentes, como, por exemplo, o doutor Reinaldo, arqueólogo do IPN, que ele mostra que o Valongo, pelo menos nesse primeiro período, a partir de 1808 e um pouquinho, ele é um local extremamente violento. Né? Por que ele é extremamente violento? Porque, diferentemente do que as pessoas pensam, o local do Valongo foi pensado, ele não foi criado do nada, não foi algo que eles decidiram fazer assim, vamos fazer um local para poder vender escravizados. A região, a conformação geográfica, a posição que ele estava inserido, tudo favorecia aos seus opressores. O escravizado que uma vez chegava aqui, que descia, que desembarcava nos atracadouros e descia até as praias e ia ser vendido ali no mercado do Valongo, ele não tinha nenhuma possibilidade de tentar fugir, de tentar uma rebelião. Ele era vigiado 24 horas por dia e era muito bem guardado, de maneiras que era impossível fugir. Na frente ele tinha o morro, atrás ele tinha o mar ou uma saída apenas que era guardada pela sacadura Cabral. Então, o que a gente propõe é que nesse período ainda eles estavam tentando entender como lidar com esses escravizados. O tráfico estava aumentando, estava castigando cada vez mais pessoas aqui, cada vez mais africanos, e eles muitas das vezes usaram de maior violência, eles foram mais brutais, até mesmo mais letais, né, por não saberem como controlar essas pessoas que estavam chegando e por isso ter feito com que mais pessoas viessem a perder a sua vida. É por isso que a gente vai encontrar nesse outro livro de óbitos um cadáver, um corpo, parece que foram mutilados, parece que perderam a sua designação, como corpos que eram encontrados na praia, como corpos que eram encontrados nas próprias ruas, que nem os senhores mandavam sepultar, era simplesmente o delegado de polícia que comparecia para tentar ali se livrar ali do corpo e lavrar o óbito daquela pessoa. Bom, tudo isso mostra para a gente que a região do Valongo era uma região de muito caos, né? Uma região extremamente complexa, uma região extremamente vigiada, instalações aonde esses escravizados eram vendidos. Tudo previsto para que o escravizado, como disse Marquês de Lavradio no século XVIII, só saísse dali, né? Ou morto ou vendido.